panorâmica aqui sobre as 7 igrejas da Ásia Menor do tempo, primeiro século do nascimento da igreja, gente. Falei da igreja de Éfeso, agora vamos estar falando sobre a igreja de Esmirna. Vamos lá? Apocalipse capítulo de número 2, do verso 8 ao verso 11. O contexto começa assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo enviará alguns de vós para o cárcere, para que sejam provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Carta à igreja de Esmirna. Ficava ali dentro da geografia da Ásia, essas igrejas. E é interessante que para todas as 7 igrejas, começando pela igreja de Éfeso, o Senhor, revelando ao apóstolo João na ilha de Patmos, ele fala para que João escrevesse essas cartas e entregasse para o anjo da igreja, que é uma linguagem metafórica, simbológica, de alguém que está à frente do rebanho. No caso, hoje, pelo século XXI, os pastores. Aí veio o modismo e criaram-se os apóstolos, os bispos, os missionários, os evangelistas, mas aqui o texto é bem enfático e é para os pastores. Por que pastores, pregador? Porque os pastores são, segundo o costume do Velho Testamento, seria como se fossem os sacerdotes do século XXI. São chamados de pastores. E ele fala: escreve estas coisas, diz o primeiro e o último. Quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o primeiro, ele é o primogênito e unigênito Filho de Deus. Ele é o primeiro e o último. Aí dentro da nomenclatura do calendário mundial, nós temos 2 siglas, na verdade, AC e DC. Ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, todas as coisas se fundem em Cristo Jesus. Por que, pregador? Porque ele é o cabeça da igreja. Não é o homem. Não é a doutrina, não é o dogma, não é o costume, não é nada de nada que nós estamos vendo hoje, mas é Jesus Cristo. E como reconhecer isso, pregador? Meu amado, minha amada, é em espírito e verdade. Você só vai ter essa intimidade a partir do momento que você começar a ler os evangelhos e meditar nos evangelhos. Aí você vai ter uma revelação introspectiva de dentro para fora e de fora para dentro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a carta diz para a igreja de Esmirna, o apóstolo João começa: conheço as tuas obras. Também para as 7 cartas, sempre o Espírito Santo revelando a João, fala: conheço as tuas obras. Deus nos conhece, gente. Deus sabe quem é joio, Deus sabe quem é trigo.
Infelizmente, essa que é a verdade. E nós precisamos entender que essas cartas aqui, e principalmente para a carta de Esmirna, é um choque térmico para mim, para você, para nós, não nos compactuarmos com aquilo que está aí obscuramente acontecendo debaixo das barbas dos profetas. Conheço as tuas obras, Deus sabe do nosso sentado, do nosso deitado, do nosso levantado, do nosso vestido, do nosso viver. E não adianta você querer cobrir a sua nudez com a santidade estereotipada do legalismo religioso desse século, que não tem nada a ver. Deus nos conhece por dentro e por fora. Mas olha que coisa linda, conheço as tuas obras. Obra fala de trabalho. Você é um trabalhador, você é uma trabalhadora. Porque a verdadeira profecia, gente, ela consola, exorta e edifica. Todas as vezes que você se aproxima da Bíblia, ela estará te consolando, exortando e te edificando. Isso é tremendo. Conheça as tuas obras, Deus sabe, Deus conhece você. Sei da tua tribulação. Deus sabe o quanto você tem chorado, gemido e passado por situações que para você estar de pé hoje na fé do Senhor, só a graça e a misericórdia, não é verdade? E conheça a tua pobreza. Oh, bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque eles verão a Deus. E a igreja de Esmirna, o Senhor a chama de rica. Por que, pregador? Sendo que aqui João está falando que ela é pobre. Ela é pobre de bens materiais, de prata, de ouro, mas de espírito, de verdade, de santidade, de bondade, de longanimidade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, de vida plena com Deus. Ela é riquíssima. A matriarcal religião desse mundo tem prata e ouro nos seus adornos. Mas aqui está a verdadeira igreja, rica em espírito e verdade, a igreja de Esmirna. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Vocês sabiam que existem 3 linhas do judaísmo? A primeira delas é o judaísmo ortodoxo, depois vem o judaísmo messiânico, depois vem o judaísmo de cabala. Essas 3 linhas aí eu posso trazer para você uma explicação rápida. O judaísmo ortodoxo é aqueles que ficam de preto com barbão e estão até hoje esperando a volta do Messias, por isso que eles estão de preto. E os judeus messiânicos são aqueles que o nome já diz, messiânicos, eles acreditam que Jesus já veio e eles são adeptos do judaísmo cristão, ainda com algumas doutrinações judaicas, mas eles têm a Cristo como Senhor. E o judaísmo de cabala, esse é perigoso, é da ala mais sincrética do judaísmo, que trata de feticismo, de espiritismo, de necromancias, coisas mesmo horríveis. Então, por isso que o apóstolo João, revelado pelo Espírito Santo, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fala, e a blasfêmia dos que se dizem judeus. Porque os judeus se acham os bambambam, a terra de Deus, né? O povo escolhido. Presta atenção, gente. Deus já abdicou de Israel há muito tempo. Esse Israel que nós vemos hoje não é o Israel de Deus, historicamente falando, geograficamente, pode até ser entre aspas, mas não tem nada a ver com o judaísmo histórico. Eles são blasfemadores. Se você conversar com um judeu, ele blasfema de Jesus na maior naturalidade. Eles falam que Jesus... Você não queira conversar com Jesus ortodoxo não, porque você vai se arrepender. São sinagogas de Satanás, disse Jesus, revelando para João, misericórdia.
O judaísmo é sinagoga de Satanás. Por quê? Porque se você conhecer a fundo o judaísmo, você vai sair correndo. Infelizmente, veio a reboque de Israel de lá para cá, muitas igrejas querendo aderir movimentos judaicos, com mitra, com kippá, com a menorá, o candelabro de 7 braços, com a arca do propiciatório. Ô, gente, por favor, gente. Nós somos brasileiros, nós não temos nada a ver com essa idolatria pagã do judaísmo, misericórdia. Mas aderiram. Tem sacerdotes hoje, tem pastores hoje que colocam kippá, coloca a mitra e acha que está abafando no culto ali. E põe uma menorá ali de púlpito, né, de bronze ou de ferro ou de alumínio, aquelas que têm mais poder aquisitivo, igual aquela que nós sabemos aí. Tem lá. É até interessante, né? Porque, segundo a escatologia pré-milenista sensacionalista, o anticristo vai se assentar no terceiro templo de Salomão edificado. Então, nós já temos no Brasil o templo de Salomão, né? Então, o anticristo vai se assentar, não é em Jerusalém, ou então tá tudo invertido. Ele vai se assentar aqui no Brasil. Pô, brincadeira, né? O cara construiu um mega templo e chama Templo de Salomão. Tá, tudo bem, é o dinheiro dele, ou do povo, né? Vamos lá. Então essa é a sinagoga de Satanás. Pessoas que estão travestidas de cristão, de Jesus, mas são blasfemadores. Os judeus são blasfemadores, são terríveis. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo enviará alguns de vós a ser presos. Isso aconteceu na igreja do 1º século, 2º século, 3º século. Depois do 4º século, o cristianismo se unificou à política grego-romana de Constantino, aí foi livre de toda a perseguição da época, mas no 1º século, do 2º século, do 3º século, só o sangue de Jesus, o que teve de mártir da igreja não está no gibi, gente. E fiel este, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sejamos fiel, gente, porque do jeito que está compenetrada a coisa, a corrupção está degeneralizada dentro da igreja, porque a verdade é que nós somos a igreja, o templo, morada de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Você está ouvindo? Você tem ouvido os verdadeiros arautos, pregadores do evangelho, ou você está aí dentro das sinagogas de Satanás, achando que está servindo a Deus em espírito e em verdade? Cuidado, porque você, eu, nós somos conscientes, responsáveis pela nossa vida espiritual diante de Deus. Carta à igreja de Esmirna. Deus te abençoe.